Primeiro, não se põe móveis para o lixo. Se há algum interesse em restaurar um móvel ou em modificar o aspecto do móvel, não há móveis que não prestem, a não ser que ele esteja completamente desfeito. Pode evitar um gasto superior, porque no fundo, com um bocadinho de tempo e com 1 ou 2 produtos, pode conseguir fazer um móvel que, se fosse comprar, valia 10 vezes ou 20 vezes mais o preço. Portanto, o meu conselho é: não se põe nada fora e tudo é pintável. Hoje em dia, tudo é pintável. Imaginem que os senhores têm um móvel que herdaram e que vão pintar. Não sabem se o móvel é envernizado, não sabem se o móvel é encerado, se tem gordura. É obrigatório desencerar qualquer móvel que esteja encerado para pintar por cima. Esta palha de aço é feita com finas lâminas de aço que têm várias utilidades, mas essencialmente ela não só não estraga o mobiliário, como também é utilizada, e vão ver mais à frente, para dar polimento. Neste caso, que a gente só quer tirar a cera e não quer estragar o suporte, nós molhamos a palha de aço no desencerador e limpamos o móvel com um desencerador. Eu vou falar de uma questão em particular, porque às vezes é invisível e essa situação às vezes pode estragar um trabalho. Às vezes um móvel que não é nosso e nós não sabemos o historial do móvel, se ele tem ou não gordura. Eu aconselho sempre, como medida de precaução, antes que o trabalho fique todo estragado, pelo simples não, tenha ou não tenha, o melhor é desengordurar. Lavar bem o móvel com desengordurante e deixá-lo secar bem. Agora que já tirámos a cera, já tirámos a gordura, ainda temos verniz. Há situações na decoração em que não é obrigatório tirar o verniz. Há produtos, há tintas que agarram no verniz e quando elas não agarram no verniz, há primários que agarram no verniz. E, portanto, nem sempre é necessário. Mas há outros produtos que obrigam a ter a madeira como se viesse de origem, madeira bruta. Então aí temos que tirar o verniz. Para tirar um verniz, uma laca, uma tinta, há vários métodos. Lixar. Existem lixadeiras onde se pregam aqui as lixas conforme o número para o trabalho que a gente precisa. Além deste método da lixagem, existem outros, que é o método da decapagem. Há vários tipos de decapante, uns mais super, outros menos super. Convém ler os rótulos, já não pode propriamente lidar com o decapante assim como se fosse um líquido normal. A pistola de ar quente é uma alternativa a estes líquidos que normalmente não são muito amigos do ambiente. Nós, com a pistola de ar quente, podemos fazer praticamente o mesmo. Controlar a distância e controlar a quantidade de calor. Faz isto numa parte mais escondida do móvel e depois avança para o resto do móvel. Finalmente temos o móvel todo com os poros à mostra. Além dos poros, também pode haver buracos. Dentro destes danos que podem existir no suporte, vamos começar por falar dos bichos, dos xilófagos. A térmita de madeira úmida ou de madeira macia faz estragos deste género. Na primeira vez que se faz a desinfestação, o embrulhar o móvel é muito importante. Antes de tapar o buraco, convém termos a certeza de que o bicho está morto. Se ele estiver vivo, ele vai-nos furar a tinta à mesma. Ele não fura naquele sítio onde a gente puser a massa, mas vai furar noutro sítio. Massas que, em situações como esta, que dá para tapar furos, buracos, rachinhas, que são massas como é o caso desta, que são à base de uma mistura de resinas com madeira, com serradura de madeira. Estas massas são massas que recebem tinta. Há em várias cores. Elas podem ser misturadas entre si se nós não acertarmos com a cor do móvel. Vou falar de um outro produto que é um líquido. Quando nós tapamos com uma massa destas, nós só tapamos a porta, a portinha onde o bicho veio cá fora. Mas lá para dentro ele continua com aqueles túneis todos vazios. Isto, no fundo, é um reestruturante da matéria que o bicho comeu e fez desaparecer. Convém, especialmente se vamos restaurar, convém deixá-lo sempre mais baixo do que a superfície, porque este não recebe tinta. E, portanto, o que nós normalmente fazemos é deixá-lo ligeiramente mais baixo e depois completamos o espaço com a massa que vos mostrámos há bocado. Imaginem que têm um móvel com rasgo. Nessa situação, o que nós utilizamos são as ceras que nós chamamos de ceras de reparar. Funciona por fricção. Nós esfregamos em cima do rasgo. Depois, passando com uma flanela, tudo o que está fora do rasgo vem agarrado à flanela e ele fica imediatamente brilhante como se fosse verniz. Repara madeira. O repara madeira tem dois componentes, uma cola epóxida e o outro é um serrim que se mistura na cola epóxida e que se mistura na hora em partes iguais. Imaginem que temos uma moldura e essa moldura tem
um bocado onde falta, uns motivos faltam num determinado espaço. Nós procuramos na moldura que está inteira, que está íntegra, procuramos um espaço que esteja bom para copiar. Vamos untar esse espaço com óleo, uma gordura qualquer. Pode ser uma vaselina, pode ser um óleo alimentar. Vamos fazer o produto misturando os dois produtos e quando ele está misturado, bem misturado, nós vamos preencher o espaço que queremos copiar, para que todos estes motivos fiquem marcados na peça que nós estamos a pôr. Agora vamos ter que preencher este espaço, porque isto é o negativo daquilo que a gente quer. Juntar isto com óleo, vamos fazer mais massa e então vamos pressioná-la no nosso negativo. Quando ela está seca, as duas partes separam-se. E a parte que nós vamos obter em último lugar é a cópia do bocadinho que está aqui para pôr no espaço que nós precisamos. Esta massa recebe tinta, portanto recebe também tingimento. Ele cola, preenche espaços, faz moldes, esse produto dá para fazer esse tipo de coisas. Este outro produto chama-se Mastique para Madeira. É um produto que não só preenche, como cola um grão de café do endurecedor, que vem aqui, com uma colher de sobremesa da massa, faz uma pasta que, passado 5 minutos, pouco mais, começa a ser difícil de manobrar, mas é extremamente rijo, dá para misturar, como eu digo, as cores e ele pode ser usado no exterior. A preparação, para mim, é o mais importante, é a preparação e os primários. Porque os primários podem nos tirar muito trabalho e podem nos dar um trabalho bem ou mal acabado. Algumas tintas que pedem primário obrigatoriamente. Portanto, no rótulo, como é o caso dos móveis de Provença, diz que aplicar primário, portanto, seja em cima do que for, inclusive a madeira, tem que dar primário. Mas há umas que não precisa. E há outras que só precisa se for em cima de verniz ou melamina, porque se for na madeira direto, não precisa. Este amarelo é um primário para madeiras que inicialmente nós aplicámos em cima de madeira diretamente, o que acabaria por ele ficar com este acabamento rugoso que tinha e nós depois dávamos uma despolidela, fazíamos um amaciamento e continuávamos a pintura. Também funciona em cima de verniz e de melamina, desde que seja despolido. Posteriormente, criámos um vermelho, primário ideal para o dourado e para o prateado. E por isso a gente chamámos a isto primário platino. Agarra em cima de verniz, de pedra, de inox, de vidro, de plástico, agarra em cima praticamente de tudo. Criámos um semelhante que é branco, porque pintar em cima de um primário vermelho obrigava a muito mais camadas de tinta. Quando aqui dizem que é uma de mão, mas é uma de mão fina. O primário deve ficar assim, em cima de superfícies brilhantes, aquelas que a gente quer evitar o trabalho de decapar ou de lixar. Não convém que o primário seja aplicado generosamente, porque se for aplicado numa quantidade mínima, ele fica muito mais aderido. Eles acabam por dar para tudo, menos para ferro, porque estes primários são à base de água aquosa e são para madeiras e não impedem que o ferro ganhe ferrugem. A tinta craquelada traz, dentro desta embalagem, traz dois produtos, o primário e a tinta. Nós vamos tentar dar um acabamento simpático à madeira. Este primário é uma tinta, como os senhores veem, é uma tinta branca e grossa. E quando ele começar a secar, vai ficar transparente. Mas ainda pegar, porque se ele estiver transparente e estiver duro, seco, a outra já não vai rachar. A outra de cima só racha se ainda conseguir entrar em reação com o primário e ele não pode estar completamente seco. Mais primário e mais tinta, mais racha. Antes que os senhores façam um móvel todo com um tipo de rachado que não é o que estava à espera, façam uma experiência num cartão, numa tabuinha e estudem a quantidade de produto que faz a rachinha que os senhores precisam. A irregularidade da mão torna a tinta mais bonita. Bom, esta tinta chama-se Platine. É uma tinta que o que interessa é que as purpurinas fiquem lá agarradas, não interessa ficar uma grande quantidade de tinta. E é como se tivesse um pozinho em cima. Imaginando que nós temos peças com entalhes, o que se pode fazer é, depois de bem seca, com uma lixa fininha, uma lixa de água, pequenos desgastes desta tinta, que como ela vai ser aplicada em pouca quantidade, para dar a ideia de um ouro velho que está desgastado. A tinta Charme tem um aspecto macio. Nós até chamamos a esta tinta, dizemos que esta tinta
tem um aspecto empoado e quem aplicar esta tinta vai ficar apaixonado. Foi como aconteceu a minha primeira vez. A gente está a pintar com ela e ela dá gozo, porque ela deixa ver o veio da madeira, ela escorrega e espalha-se extremamente bem. E como ela se aplica diretamente em cima da madeira, se aplicarmos uma de mão só e passarmos a lixa, ainda vai deixar ver a madeira por baixo. Sempre que os teus pintarem um móvel, estes protetores, tanto o brilhante como o mate, protegem das manchas de água, mas não protegem da violência. Portanto, se querem proteger de maneira a poderem arrastar as coisas sem preocupação, em tornarem álcool se necessário for, sem estarem preocupados, existe este protetor que é um protetor de alta resistência. Além dos protetores, a gente pode querer dar outro acabamento, mais artístico. Então temos maneira de sujar as tintas. E então criámos esta patine, que se chama Patine Charme Fumada, que é uma cera acrílica preparada para passar em cima de tintas. Comecem sempre por aplicar só a pontinha dos pelos, quase sem tinta, como se isto não tivesse tinta, e tentem sujar quando já está seca. Portanto, a gente, dependendo do tempo, do tempo, normalmente no verão, 1 hora depois dá perfeitamente para a gente passar. Uma palha de aço destas de polimento fininha, vamos esfregar, tiramos o excesso, mas deixamos sempre nos tais sítios onde se acumularia a sujidade e dá uma patine do tempo. Além da patine castanha, isto que está aqui tinha sido pintado com charme e que levou umas pinceladinhas da patine agora branca. Portanto, em vez de sujarmos para o escuro, damos-lhe uma patine aclarada. Esta peça é uma peça que é feita com uma tinta que tem um brilho metálico, não é o prateado, não é o dourado, mas são brilhos metalizados. Tem cores muito discretas, muito sóbrias, muito bonitas. Qualquer móvel de muito má qualidade fica com muito bom aspecto pintado com esta tinta. Ela não precisa de primário em cima de madeira. Patina branca. Ela transforma uma madeira normal, ela é aplicada diretamente em cima da madeira e aclara a madeira e torna-a impermeável. Portanto, foi por isso que ela foi criada para cozinhas e casas de banho. Se pusermos aqui água, ela escorrega nem deixa rastro. Mas a gente pode dar-lhe um cheirinho de corante na mesma. Aquela amostra que vai ali levou um bocadinho de corante azul, turquesa. Portanto, nunca ultrapassando os 5%, não se esqueçam. Um destes corantes serve para nós fazermos um amarelinho, um cor-de-rosa. Nunca fará um encarnado escuro, nem ficará opaca. Só falta uma, Mueble Color. É uma tinta que agarra em tudo. Agarra em verniz, em melamina e agarra em madeira. Não precisa de primário, a não ser que seja como neste caso que utilizarmos em cima do MDF. O MDF, o gesso, tudo o que é coisas muito porosas que ensopam, têm sempre que levar um primário, seja para o que for, não só para estas tintas, mas para todas as tintas. Há móveis que não têm sequer qualidade nenhuma, a gente dá-lhe restaura o que está estragado, dá-lhe uma pintura por cima e ele fica com outra vida completamente diferente, nem parece o mesmo. Ai, muito obrigado! A primeira vez que me batem palmas, muito obrigada! E eu ando há muito tempo nisto. O que eu desejo depois deste bocadinho que passámos aqui juntos, além de foi um bocadinho muito agradável, o que eu desejo a todos é que tenham bons trabalhos e que o vosso ego vá bater no céu quando acabarem as peças e os vossos amigos disserem está lindo.